Ele vai aparecer um alerta aí, pronto. O alerta está aí. A gente está no grupo de Lei Geral de Proteção de Dados, que se reúne toda quinta-feira, de 9 às 10. A gente já fez uma apresentação, e essa apresentação não vai ser gravada. E hoje a pauta é sobre o escritório de advogados, onde o titular, que é o cliente do advogado, ele se apresenta numa consulta, e aí os dados dele, para serem qualificados em qualquer demanda, vão ser cadastrados, então são dados sensíveis que identificam a pessoa. E do outro lado, o réu também, né? Uma demanda, ela sempre tem uma pessoa que está questionando e uma pessoa que está sendo questionada, né? Dificilmente isso não acontece. Então, você tem pelo menos 2 dados sendo tratados no escritório, e é o que a gente vai tratar aqui hoje, essa linha, da mesma forma que a gente fez no escritório médico, e no escritório médico, no consultório médico, a gente se posicionou para que a gente entendesse aonde o paciente lida, que tipo de coisa que o paciente faz, o tratamento de dados que é no consultório, o tratamento de dados que é no exame de laboratório, o tratamento de dados que vai na farmácia. Então, é esse detalhamento que a gente vai fazer hoje no escritório de advogados. E aí, está aberta a palavra. E seja bem-vindo, Nertan. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia. Quem é que vai abrir a palavra aí? Os advogados? Porque, então, eu vou fazer um questionamento. O advogado, quando a gente fala de titular de dados, normalmente a gente fala da pessoa que está fora do escritório. Mas o titular de dados era também uma pessoa dentro do escritório, porque os escritórios hoje, eles criaram uma dinâmica. Você tem a pessoa que trabalha, que é PJ, às vezes ela nem tem um contrato, mas ela é um associado, e tem aquela pessoa que é do outro lado, ela está lá num posto avançado, por exemplo, assim, se você está precisando de alguém na capital, você contrata alguém para fazer um serviço para você, para te representar. Correspondente jurídico. Correspondente jurídico, esse é o termo. Então, você também tem esse dado que está sendo tratado, né? Porque aí você precisa da conta bancária, você precisa de qualificar ele para ele representar tanto o seu escritório quanto o seu cliente lá na frente. Como é que vocês entendem? Tanto que o cliente, que é o cara que contratou o escritório, mas todas essas pessoas vão estar relacionando não só os dados pessoais do próprio demandador, né, ou o cara que está fazendo uma defesa, ou essas pessoas que estão se relacionando dentro do escritório de advogados, que às vezes nem tem um contrato formalizado. Como é que vocês lidam com isso? Bom, eu posso começar. O escritório de advocacia é uma empresa praticamente qualquer, né? Onde ele atua, tem muitos colaboradores, tem muitas parcerias, e além dos próprios clientes. Normalmente, existem diversos departamentos. Então, quando você vai implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, é necessário que haja primeiro, uma adequação a todos, né? Um entendimento de que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já pegou, ela veio para ficar. Então, todos precisam ter consciência da importância da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, não só para a empresa interna, mas sim para aqueles que são parceiros e colaboram. Um exemplo são os correspondentes jurídicos, né? Que sim lidam com os dados pessoais daqueles que que fazem parte do processo, que estão sendo analisados, investigados, enfim. Então, é necessário que também faça uma reunião de representantes de cada um desses departamentos para entender por onde passa esses dados pessoais. Porque eu recebo processo, por exemplo,
para um caso de saúde. Só que, além de eu ter que administrar o processo em si, esse processo vai para outro departamento, porque acaba englobando seguros, que acaba englobando outras áreas do próprio escritório, e isso vai compartilhando os dados. Então, acredito eu que precisa fazer uma reunião com todos esses representantes de cada um dos departamentos para que haja uma conscientização e uma correta coleta, uma correta aguardo desses dados. Então, acho que iniciar por esses comentários são bem pertinentes. Bem, Pedro, não sendo da área jurídica, mas comentando a sua pergunta, eu vejo o seguinte: o escritório de advocacia, ele não é diferente do que passa outras empresas, né? Ele tem... Agora, o interessante é que a LGPD, ela não é quando você entra no supermercado e tem lá umas gôndolas que você pega pacotes ou serviços específicos, né? Ela é um todo, né? E quando você fala de todo, né, na LGPD, isso está bem claro, tá? E que também, não só na LGPD, como em vários outros processos de empresa, quando a gente fala de compliance, tá? O compliance no escritório de advocacia, na área jurídica, eu acho que ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Porque quando você fala em compliance, não é aquilo que você faz. Por isso que a gente fala que a LGPD, você não implementa a LGPD, né? Na verdade, o que você implementa não é exatamente a LGPD, tá? É o compliance acompanhado e monitorado sempre. São todas essas regras que você coloca, todo esse que foi falar, esse regramento que existe, né? Que ele vai permanecer, porque o processo de adequação ele tem início, meio e fim. Mas o processo em si, agora, ele continua sempre. Ele continua sempre. A educação, a parte comportamental, tem que ser trabalhado sempre, né? Tem um determinado momento do serviço de adequação que você coloca os entregáveis. Tudo bem. Mas no outro dia começa uma nova vida, né? Então, na verdade, o processo de adequação por contratual, ele tem o início, meio e fim. Mas esse fim não é que falar, a partir de hoje a gente não fala mais sobre o LGPD. Não. Fez a entrega dos entregáveis, é meio chato, né? Você fez a entrega, fala, hoje nós completamos. Completamos em termos, porque ele continua, porque amanhã os dados continuam chegando, os processos vão se modificando, setores que a gente trabalhar como processos, eles vão diminuindo, vão sendo eliminados, vão sendo criados outros. Então, a LGPD ela é um processo contínuo, né? E quando a gente vê a parte de escritório de advocacia, de uma forma meio... da minha forma de leigo, né? Eu vejo que o advogado em si, ele já trabalha com inconfidencialidade desde sempre. Já faz parte da prerrogativa do trabalho dele. Então, acho que o que acontece agora, né, ele só incorpora algo mais específico, né, no cumprimento da ordem legal, que são os dados pessoais. Para o advogado, para o advogado, essa coisa de confidencialidade, de proteção, faz parte já do trabalho dele. Acho que para o profissional, falando como leigo,
como profissional, eu creio que o advogado ele tem mais essa facilidade, né, de encarar, de ter essa percepção do tratamento de dados pessoais mais do que outro profissional, do que um médico, do que um gestor de empresa, etc. É a visão que eu tenho, né? Olha só, ok. Você colocou duas questões aí que a gente tratou isso no consultório médico. O código de ética. A OAB tem um código de ética do mesmo jeito que o Conselho Regional de Medicina. E todas as profissões que têm conselho, elas têm um código de ética formal. Aqueles que não têm um código de ética formal, tem o Código do Consumidor, que também já garante vários direitos. Alguma coisa a gente vai dar à luz com a Lei Geral de Proteção de Dados, para amplificar aquilo que já existe, né? Então, a gente não está, na realidade, criando grandes problemas, porque eles já existiam. Essas conformidades, elas já existiam. Quando a gente está falando de um escritório, se a gente imaginar o seguinte, que o escritório já contratou o serviço e ele já está se adaptando, provavelmente ele vai fazer a parte de contratos, porque ele vende esse serviço. E, eventualmente, ele não está fazendo isso para dentro de casa. Então, é aquela famosa brincadeira que eles falam, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então, por que a gente... a argumentação que a gente precisa de levar é para mostrar que também no escritório de advogados precisa de ter essa relação. Porque nem todo escritório de advogados só tem advogados. Por isso que quando a gente discutiu a questão lá do consultório médico e do laboratório e da farmácia, você, nesses três controladores de dados, que em algum momento eles são operadores de dados, porque o principal, o foco era o consultório, a gente agora está falando do escritório jurídico. Se você imaginar, existe um staff, existe uma secretária, existe alguém que é arquivista. Então, existe o mirim que vai levar o protocolo lá, vai dar entrada com o processo, que às vezes não é o advogado que vai fazer esse trabalho. Então, a gente tem vários pontos que precisam de ser analisados para que a gente mostre o tamanho do risco que um escritório de advogados tem. E, às vezes, uma das questões que a gente nem tem falado tanto é o tempo que você precisa de armazenar esse dado. Porque, por exemplo, às vezes a gente está com um computador pessoal e vai cadastrando. Em quanto tempo você, de vez em quando, tem que fazer uma faxina e pegar os dados que você tem de clientes que já não são mais ativos, que não estão mais sobre a sua jurisdição, que você ainda mantém lá? Você mantém o CPF, você mantém endereço, você mantém a identidade, você tem cópia da identidade com a fotografia, porque eventualmente agora tudo é digital, você tem que apresentar isso digitalizado no processo. Então, quando a gente olha para esse contexto, entender que o escritório precisa de adaptar, tá certo, igual qualquer outra empresa, a Silvia falou isso daí. Mas a gente tem que imaginar o seguinte, um cliente, ele chega, primeiro que ele não está preocupado. A gente falou tanto de farmácia porque pedindo CPF, isso virou um mote da lei geral, mas a gente, no escritório de advogados, ele vai ter que entregar o CPF. E aí, por que ele vai ter que entregar o CPF? Por que ele vai ter que entregar a identidade? Quanto tempo isso vai estar lá? Quem é que vai ter acesso a essas informações? E no escritório de advogado, ele às vezes, por exemplo, assim, se ele está falando de uma questão tributária, menos complexo. Mas se ele for uma pessoa que lida com pensão, com coisas familiares, né, demandas familiares de separação, que aí vai falar o seguinte, olha, a criança vai precisar de receber pensão. Quando falou o nome criança, uma pessoa que vai receber uma pensão de um pai ou de uma mãe, o dado ele deixou só de ser aparentemente sensível e ele ficou muito mais complexo. Como é que isso lida? E aí você lida com a parte mais frágil das pessoas, né? Que é aquela questão assim, eu dependo daquele cidadão, eu dependo daquela cidadã, e eu preciso de um dinheiro dela, e eu vou aqui falar coisas que eventualmente eu não gostaria de falar para outras pessoas. E como é que isso tudo é tratado? Às vezes, num processo, igual a Silvia acabou de falar aí, assim, aí eu recebo o processo aqui, vou lá, e aí, às vezes, as pessoas já
começam aquela brincadeira assim que o médico virou um açougueiro, porque ele já não lida mais com um tratamento que vira e fala assim, olha, eu estou aqui entendendo que eu estou com um ser humano e ele é frágil. Então, até nessa questão, a gente pode estar apontando para o escritório de advogados e criando esse contexto de discussão. Vocês concordam com isso? Eu acho que o escritório de advocacia acaba ficando um pouco mais complexo de uma empresa talvez comum, porque quando você pede os dados pessoais do seu cliente ou do seu colaborador, você pede para momentos específicos, para finalidades específicas. No entanto, para um cliente, para entrar com uma ação judicial, você é obrigado a ter cópia. Agora o processo é digital, a partir de 2014 passou a ser de digital. Mas você precisa de ter cópia do endereço, você tem que do RG, do CPF, da sua profissão, de repente, né, do seu salário, dependendo do caso. Você precisa fornecer o e-mail do seu cliente, porque agora as citações, as intimações, tanto do funcionário, do advogado como do cliente, elas são por meio de e-mail. Até isso, que para mim é um absurdo, né? Porque não tem mais publicações, daqui a pouco não vai existir mais publicações pelo Diário Oficial, pela Ordem dos Advogados, e sim vai ser por e-mail. Então, assim, existe aí uma necessidade de mais dados, de mais conteúdos, e acaba complicando a privacidade, a proteção dos dados do cliente. Então, agora, acredito eu, que os advogados, eles necessitem pedir o sigilo processual. Porque eu, advogada, entro lá no site do Tribunal de Justiça e busco um tema. Porque eu quero saber como é que os juízes estão atuando em determinado caso. E aí eu entro no processo inteiro e tenho acesso a tudo que ali acontece. Então acredito eu... Ela não ela está no Código de Ética da OAB, mas só advogado que tem acesso a ela ou os funcionários do escritório têm acesso? Você precisa se identificar, seja o profissional ou seja o cliente, porque ele recebe cada parte tem um código que ele tem acesso, ele tem acesso aos dados daquele, ao movimento, ao andamento, o movimento do seu processo. No entanto, o advogado, evidentemente que ele se identifica, mas ele tem acesso a tudo, a qualquer coisa, a não ser que o processo seja sigiloso. E aí bloqueia não a atuação, mas o conhecimento, o acesso do profissional em processos que ele não faz parte. Essa assinatura pode estar lá na mão da secretária que vai fazer a parte burocrática de acompanhar os andamentos. Que assinatura? Assinatura digital que vira e fala assim, olha, eu não posso fazer isso, que eu estou fazendo outras coisas, e eu uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou falando de assinatura digital, mas também tem assinaturas digitais, que ela, no caso, a secretária, ela tem que ter uma autorização e se identificar para que ela faça assinatura. Isso é bem comum, né? A meu ver... Mas eu não estou falando da facilidade que você consegue ver o movimento do processo a qualquer momento, em qualquer processo, de qualquer escritório, de qualquer profissional, enfim. Acho que nessa parte entra muita ética do advogado. Lá onde eu trabalho, eu vejo muito, só uma colocaçãozinha assim, no meu trabalho eu vejo muitos advogados cedendo o token para uma menina que ela está emprestada no setor, para ela resolver tudo, e todos dão
Eu tô lá, né? E tô assistindo, tô vendo aquilo e fico assim olhando. E todos dão a senha, o token e tudo mais que precisar para se livrar daquela incumbência e passam tudo para a menina. A E burocracia, pior, né? a menina, não, e o pior, a menina tá sempre, essa menina, entre aspas, pode ser um menino amanhã, porque sempre é ou às vezes estagiário ou um agente que fica ali versátil em todos os setores e está sempre sendo colocado ali. Até porque o setor da procuradoria no meu trabalho, pouca gente gosta de ficar lá. Então, eu vejo que é muito comum o advogado ceder o token, e eu acho que o código, a ética deles, acho que a consciência na LGPD agora tem que ser mais firme com isso. Né? Desculpa a colocação, mas então, seria isso aí. Na Essa prática existe que eu acho que é o lugar que a gente precisa de estar conversando, ainda mais que vocês têm a realidade, para que a gente consiga entender o processo. Porque do mesmo jeito que a gente imagina, essa questão do token, eu não sei se vocês lidam com contabilidade, mas lá no contador ele tem uma gaveta com os tokens, as assinaturas digitais, que às vezes estão em token, às vezes estão na nuvem, de todos os clientes. Eles não usam um protocolo que seria o seguinte, olha, você me dá a representação, você fica com o seu token e eu te represento. Então, quando eu te represento, eu falo assim, ó, eu, Pedro Henriques, represento a Silvia. É diferente. Eu pego o token da Silvia e me coloco lá como se eu fosse a Silvia. Digitalmente, eu sou a Silvia. Mas você usa para aquela finalidade específica, não é? Para aquela finalidade específica. Na realidade, não. Por exemplo, o que você está falando, quando essa estagiária ou esse estagiário tem o token, ele tem a capacidade de representar o advogado como se ele fosse o advogado. Do mesmo jeito que o contador representa o empresário, ao ponto do seguinte: se você tem o token de uma empresa, como assinatura, ele pode vender a empresa e assinar, como se fosse o sócio. Existe no site do Tribunal de Justiça, existe duas permissões para você, como advogado, tem duas permissões. Um que é o token, que toda vez que você Só um detalhe, teoricamente publica... Um detalhe. O Nertan colocou um negócio aqui que nesses tokens, a maioria usa a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é o Nertan escrevendo aqui. Ele deu uma saída aqui, mas ele colocou esse registro. É a questão de senha fácil. Pode voltar, Silvio. Não, para você, advogado, ter acesso ao sistema do tribunal, você tem duas possibilidades. Ou você entra lá com o seu CPF e coloca uma senha, ou você usa o token, que você tem outra senha. Até porque você paga para ter esse token, né? Que ele tem uma duração da Ordem dos Advogados, por exemplo, o token ele dura 3 anos. Mas todas as vezes você tem que colocar a senha, que não é, teoricamente, não é a mesma do acesso pelo CPF, né? Então, quando eu tenho a minha estagiária, ela vai fazer uma pesquisa ou ela vai fazer alguma coisa e ela não tem identificação, ela usa os meus dados, que é o meu CPF, meu dado que ela pode fazer uma pesquisa comum. Mas o meu token eu nunca disponibilizei, nem achei que isso pudesse. A Geis levantou a mão aí, tá? Quer falar? Não, eu estou aqui escutando vocês. É interessante porque, assim, né, falou advogado, parece que mexe no coração da gente. Mas, assim, eu concordo quando a Silvia falou no início, porque, assim, tem a questão, né, de encarar o escritório como uma empresa, como qualquer outra, né, uma multinacional. O escritório é um conjunto de pessoas que estão ali, se for um escritório. E aí, a gente, como profissionais da LGPD, quando for implementar esse escritório verdadeiramente quiser, né? Porque tem que ter, eles têm que obrigatoriamente se implementar, né? Botar a LGPD em prática, mas assim, quando a gente vai implementar a LGPD no escritório, é essa questão da conscientização. Eu vou pegar o escritório todo, por exemplo, sou eu, advogada, com a minha estagiária, é o meu escritório.
eu vou ter que estar educando a minha estagiária, porque eu que respondo pelos atos da estagiária. Então, vai ter, você não pode sair e deixar a sua tela do computador aberta. Trava, bota uma senha, tipo assim, você faz um código de boas práticas do seu escritório. Quando nós, como profissionais, né, tipo assim, consultor externo ou de PO, tem que estar o tempo inteiro vendo, mas assim, implementando aquilo. As práticas do meu escritório. Às vezes é um escritório gigantesco, com várias áreas. Aí você vai ter que trazer, né, fazer todo o monitoramento do fluxo do dado, como é que ele entra, como é que ele processa, vai para onde. E a partir dali, a gente percebe quais são os erros. Pelo menos, né, do que está acontecendo naquele escritório. Mas a gente tem que encarar o escritório com um corpo só. Assim, os sócios, né, se for mais de um, mas aqui todo mundo que está abaixo, porteiro, sei lá, o que for, é o escritório. Não existe cada pessoa individual. Se a minha estagiária faz errado, porque eu não expliquei a ela como deve ser feito. Se eu dou para ela o meu toque, que eu não posso, isso aí já é de advogado, a gente já sabe isso antes de qualquer coisa. Mas se eu faço porque eu não quero trabalhar, aí a responsabilidade é minha, entendeu? Eu penso assim. E outra coisa, e só para terminar, a questão que a gente estava falando, né, de entrar no processo, como é que funciona. Eu não sei especificamente como é, mas assim, a gente tem que entender que existem os processos públicos, que é público, isso aí já vem no Código Civil, que todo o seu entrar tem de interesse público, né, a publicidade do processo. Isso aí é outra seara. Não, eu não vi até agora, estudando, vendo LGPD, essa interferência. É a minha profissão, tipo assim, todos os processos vão virar sigilosos, qual vai ser? Por quê? Só porque tem dados pessoais? Eu não sei se a questão da publicidade do processo tem a ver, porque eu sei que criança, né, dados, tem com criança, sempre vem, né, iniciais, sempre são sigilosos nesse sentido. Mas todos podem ser, sei lá, qualquer processo de multa, não sei o que, ser sigiloso porque tem nome, CPF, eu não sei, é porque, assim, tem a profissão, sabe? Eu não consigo visualizar, assim, o Poder Judiciário, a LGPD tendo que interferir totalmente no que o Poder Judiciário faz. Assim, eu, como pessoa, não posso mais pesquisar porque informações de alguém, sabe? Eu acho que eu não sei como é que vai ser, eu não consigo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar essas duas, é a nossa profissão dentro do processo. Eu, como advogado, tenho que entrar lá e saber as informações. Senão, como é que eu vou contra-argumentar? Como é que eu vou contestar se vai estar tudo bloqueado? Porque tem dados pessoais ali, entendeu? É a nossa profissão que vai ficar bloqueada, de mãos atadas, como advogado, em detrimento da LGPD, entendeu? Acho que tem que ter um equilíbrio. Ô, Geise, se eu não me engano, a LGPD ela dá respaldo para várias classes de trabalhar sim. Acredito que vocês sejam... Eu não tenho a LGPD toda de memória. Legais, né? Sim. Eu acho que eu vi um exemplo muito bom que é uma seguradora. Ela tem todo o direito de reter os dados por um tempo indeterminado até quando dure o seguro, né? Então, ela é um exemplo de uma entidade que pode. Eu acredito que os advogados também possam, né? Porque senão inviabiliza o trabalho. Não, eu sei. Eu lembro que tem uma base legal que é assim, que eu dei entrada, né? Fiz todo um processo e eu vou dizer que eu vou reter aqueles dados porque durante da prescrição da possível, né, o prazo de prescricional daquela ação, eu possa sofrer. Então, eu vou deixar lá. Mas eu falo assim, quando a gente está tratando na parte jurídica, sabe? Porque estavam falando assim, de ter acesso, de não ter, de virar sigiloso. Eu não consegui entender muito bem como é que vocês estavam falando desses processos virarem sigilosos, entendeu? A mim parece, a questão seria a seguinte, né? A LGPD ela tem dois princípios, né? Dois objetivos, vamos dizer assim, de forma bem resumida, que é que o tratamento dos dados seja feito corretamente, mas outra é de fomento, de desenvolvimento do ambiente empresarial e de negócios de tecnologia. Sobre o que Silvia mencionou, isso esbarraria em outro princípio, que é o que Geise falou, que é o de publicidade do processo. Isso está em lei e é interesse público que os processos sejam públicos, até por outras questões do devido processo legal, de acesso à justiça.
Eu não veria como contraditório ou como uma necessidade de tornar todos os processos sigilosos. Já existe a previsão legal de quando os processos eles devem tramitar em segredo de justiça, quando eles tratam dados pessoais sensíveis, questões que não devem ser públicas. Mas eu acho que a resposta aí passaria também pelo poder público e os tribunais, o judiciário brasileiro, se adequar à LGPD. Que é, por exemplo, como já existem alguns sistemas, se não me engano, eu não tenho prática em todos os estados brasileiros, mas alguns eu já sei que já ocorre. É o que a Silvia falou, quando o advogado ele vai acessar o processo, ele deixa os dados dele ali. Então existe um rastreamento. O tribunal, o sistema, o PJE, o Projude, ele tem como saber que o advogado inscrito na OAB tal, sessional tal, ele acessou aquele processo na data tal. Existe a consulta pública, que não é feita só por advogado, qualquer pessoa que acessar o sistema do judiciário, ela consegue fazer uma consulta pública do processo, mas nessa consulta pública, aquele que faz a pesquisa, ele tem acesso a muito menos informações, né? Ele tem acesso ao conteúdo de algumas decisões, mas ele não tem acesso ao conteúdo de nenhuma peça. Hoje, sobre o caso da Bahia, por exemplo, o Projude, o juizado especial aqui na Bahia, um processo em que eu, advogado, não estou habilitado e eu entro naquele processo para poder fazer uma consulta, aparece uma janela lá de um aviso dizendo que a minha visita ela foi registrada, para todos os efeitos, o sistema, ou talvez até as partes, não sei como, eles têm como saber que eu acessei aquele processo especificamente. Então, isso me parece, se não o ideal, já é um avanço. Já se está tratando esses dados de uma maneira melhor, me parece que, em momento nenhum, o objetivo da lei é impedir o acesso aos dados, mas é que o tratamento seja incorreto, que os dados seja feito um uso incorreto dos dados, diferente da base legal, que seja aceitação, ou que seja execução do contrato, ou legítimo interesse. Então, eu não vejo como conflitante, não. Até então, não se era preocupado em dados pessoais de pessoas, né? Se estava se preocupando com o conteúdo, com a matéria discutida através do processo, por isso que as empresas, as seguradoras, as empresas questionadas, que seriam os réus, pediam um sigilo, para que aquela informação não viesse à tona e não fosse utilizada para outros casos, outros processos nesse ínterim. Por isso que vivia o sigilo. Não se pensava nos dados, nas imagens, no conteúdo do documento em si. Silvio, olha só, você colocou, e a Geise colocou um negócio que é muito interessante. Quando a gente falou de farmácia e pediu o CPF, o que era entregado por conta do CPF? Desconto e monitoramento do consumo, a experiência. E a farmácia entendia que era legítimo direito dela administrar e fidelizar aquele cliente. E aí, a lei geral veio e a gente entendeu, por exemplo, o Marcos um dia colocou que em São Paulo criaram uma proibição legal, uma lei que impedia a farmácia de pedir o CPF. E a gente questionou aqui, né, no dia, a gente falou o seguinte, como é que a gente está falando de uma lei que fala que não pode pedir o CPF se é obrigado a entregar o CPF para emitir a nota fiscal? Ah, mas não é obrigatório emitir a nota fiscal. Como não é obrigatório emitir a nota fiscal? Às vezes não é obrigatório identificar a pessoa, mas é obrigatório emitir a nota fiscal. E aí a gente está falando de uma questão que é uma edição de processo, que é a lei geral. A lei geral ela veio para fazer uma edição de um processo que as pessoas estavam utilizando no marketing, mas elas usam na profissão do direito. Elas usam na profissão dos outros processos que acontecem no mundo. A gente vai ter que se ajustar. Agora, não adianta virar e falar o seguinte, olha, não, eu sou advogado, eu estou acima da lei, eu posso. E o Ariosto colocou uma questão, você já pensou que o advogado, ele entregou o token com a senha fácil para um estagiário que passou a ter os mesmos acessos, sem nenhum critério. A princípio, do lado de cá do processo, fala assim, não só o advogado que pode acessar. Não é verdade. Uma pessoa com identificação vai lá e acessa. Ah, tudo bem, tem rastreabilidade.
a vulnerabilidade é exatamente isso, porque a gente também já discutiu que ter os dados não significa, a princípio, que você está infringindo a lei. Quando esse dado vaza, que pode ser. A não ser que a gente entre numa seara que vira e fala assim, olha, esse dado, a princípio, você não pode nem questionar. Igual, por exemplo, em alguns RHs, que a pessoa vira e fala assim, você tem que trazer um certificado de nada consta da delegacia, para falar que você não foi preso, que você não está cumprindo você não está temporariamente solto. Parece que esse tipo de questionamento, em algumas repartições de trabalho, isso não pode nem ser questionado. Então, às vezes, quando a gente está falando de dado sensível, a gente está falando de um lugar que fala o seguinte, olha, eu proíbo você de questionar e de perguntar isso. Agora, nessa questão que a gente está falando, é um amadurecimento do mundo. Como é que a gente vai lidar, por exemplo, como a Geis falou assim, se todo mundo tem acesso a um processo de pensão em que tem um funcionário público e ele está separando da esposa dele e ele tem 4 filhos. Olha só a discussão, a vulnerabilidade da esposa que depende do marido, que vai estar lá contando por que ela depende do marido, os filhos que vão estar lá precisando de pensão, isso tudo vai estar relatado. E talvez isso não deva ser dado publicidade. E isso hoje é dado publicidade. Então, a gente vai ter que fazer uma discussão antes, primeiro, da experiência, igual a Geis falou o seguinte, olha, eu tenho que olhar para a minha estagiária e treinar ela, mas antes eu tenho que me treinar, porque provavelmente a estagiária foi contratada como estagiária e não tem um contrato. Ela só tem o título de estagiária. Então, você não tem nenhuma forma, nessa condição, que virou e falou o seguinte, olha, a estagiária ela tem um contrato comigo, que ela tem a questão de confidencialidade acertado. Quando a gente olha para trás, eu falar o seguinte, olha, eu estou te entregando um capacete de EPI para você entrar na obra, mas se você não foi treinado, eu não sei se aquilo tem validade e você não sabe nem usar o capacete. Então, você não vai nem se proteger corretamente. E aí, dessa forma, quando a gente está falando de escritório, a parte burocrática, o Arios colocou isso com muita clareza. As pessoas, elas querem defender aquela parte da defesa que ela vai criar o conteúdo intelectual, que faz parte do ser advogado. Mas, na hora da burocracia, ela entrega para o cara que é o bombril do escritório, aquele cara que faz tudo. E aquele cara representa ela. Hein? Nertan que alertou para isso, na verdade. Então, na hora que ele colocou isso no chat, né? Então, nessa hora, você... Pode falar, Orozinho. O escritório de advocacia não passa pelo mesmo que hoje ainda é um problema. A gente espera que com o tempo isso deixe de ser um grande problema, que é alguma coisa que a gente já tinha comentado. Porque todas essas tramitações, esses acessos indevidos que existem, as violações de dados que existem hoje, não só no escritório de advocacia, mas seja no médico, na padaria, em qualquer lugar. É questão hoje de educação comportamental, cultural. Acho que num escritório de advocacia, tá? As pessoas, o advogado, seja 2 pessoas, seja meia dúzia, uma banca enorme, não importa. Tem que passar pelo mesmo processo que é cultural. Tem que entender que existe uma modularidade de acessos. Tá? 2, 3 advogados, por exemplo, a minha visão, 2, 3 advogados têm um determinado processo. Ok, isso aí é com eles. Agora, quem tem acesso a isso? Quais os níveis de acesso? Aí entra tem um apoio de tecnologia para se resolver isso, né? que ajuda isso. Quais os acessos que as pessoas têm? O estagiário, muitas vezes, ele precisa fazer parte da petição. Eu não sei, desculpa, eu não sou advogado, então eu posso falar bobagem aqui, tá? Está correto, sim.
Ele pode falar, ele pode escrever ou ter acesso a parte desse conteúdo. Ok, Silvia, pode falar. Não, só para completar o que você está dizendo, é assim, por exemplo, eu recebia um processo que eu fazia, a defesa, por exemplo, e aí o meu chefe analisava, então ele também tem esse dado. Aí eu viro para o estagiário e falo, estagiário, faz tal coisa, e ele também tem acesso. Aí eu vou fazer o protocolo, que hoje é digital, só que aí eu faço aí imprime, vai para a impressora. Alguém que está ali por perto vê os dados. Aí vai lá para o fórum, faz o protocolo. Quem vai levar também tem. E quem vai receber também tem. Então, é um processo muito complexo. Muito complexo. Além do sistema, do software que o escritório tem, que seja o cliente de fora tem acesso, assim que com outros departamentos que, a princípio, não trabalha nesse processo em si, mas tem acesso também. Eu me preocupo muito com todas essas questões, como também do que a gente já comentou aqui, da parte médica, porque trabalha determinados processos, planilhas, prontuários médicos, trabalham e incluem, né, dados pessoais sensíveis. Porque eu vejo que quando você está com o seu advogado, você está passando qual o problema, o que ele precisa resolver, né? Eu vejo como você está no confessionário. Você sabe que aqueles dados que você está passando não vai sair dali. Você está confiando cegamente nele. Né? Eu estou colocando um problema que nem a minha mãe sabe. Né? O advogado está sabendo. Né? Porque precisa resolver aquele abacaxi. Né? Então, realmente é complicado. Então, esse tipo de dado, como também de um prontuário, que de repente o médico está colocando, está descobrindo naquele momento que você tem uma doença, que você tem alguma coisa grave, né? E por quê? São esses dados, né? A particularidade desses dados que, de repente, se vazados, vão provocar discriminação, vão provocar uma série de problemas de reputação da pessoa ou da empresa. Né? Então, realmente é muito complicado. Aí a gente, puxando, colocando a sardinha na minha brasa, é a questão da proteção, da segurança de dados. O quanto que deve ser extremamente importante hoje os escritórios de advocacia, do processo de adequação, trabalhar na proteção de dados, porque realmente é bastante complicado, porque um processo inteiro, tá, de uma pessoa, de repente a coisa é pesada, de repente aquilo envolve muito mais pessoas, aquilo envolve, porque se aquilo vir a ser vazado, dá um estrago geral, não só para ele, como titular dos dados, mas pode dar problema para o escritório, pode dar problema para outras pessoas. Rosinho, primeiro eu queria fazer um questionamento. A Silvia, uma pena, ela saiu, vou ter que perguntar ela de outro jeito. A gravação do jeito que foi, tá tranquilo da gente estar divulgando? Com certeza. Beleza. Ótimo. O Nertan, você pode colocar aí no seu comentário que sim também, tá? Embora não... Aí, olha só, essa discussão do jeito que o Orozimo colocou, a gente está terminando, tá, gente? Eu vou falar a minha última fala aqui e a gente já está chegando no final. A gente falou muito do escritório, da posição, da experiência do advogado, da experiência do estagiário, de como é que isso tudo trata os dados, né? E aí são dois controladores, que é o escritório e que é o próprio processo jurídico. Mas a gente, nessa parte que o Orozimo colocou aí da TI, ela é importante, porque se o advogado, às vezes ele não é um cara que está ligado à TI, ele tem um computador sem senha.
E aí ele tem um protocolo de, por exemplo, o técnico de TI que trabalha com ele vai lá e abre o computador dele com o Ndesk e deixa o técnico operar sem nenhum critério. E naquele computador está o token. Então, eventualmente, vai ver alguma tela. Então, nessa parte de TI ainda piora, porque às vezes ele não tem antivírus. Então, ele pode sofrer ataques. Então, é um detalhe que talvez a gente possa até estender na próxima semana para poder a gente olhar não só a experiência do lado jurídico, que a gente tratou tanto hoje, mas a experiência do lado da TI, que qualquer empresa dentro de um escritório precisa de estar tratando, e às vezes isso passa desapercebido, né? Então, eu estou encerrando e aí já me despedindo, mas aí se tiver mais alguém para fazer alguma fala, porque já são 10 horas, eu sei. Só nessa parte de TI, tem várias outras situações que eu queria colocar, a gente pode colocar no próximo encontro, que são extremamente graves, que nem envolve token. Sim, essa discussão... Você nem precisa ter token. A gente ia precisar de umas 3 horas. Uma coisa que eu já vi, por exemplo, escritório de advocacia, isso foi 2, 3 anos atrás, estava com o Windows hackeado. Rapaz, no meu trabalho são 55 máquinas, 22 são XP. Isso é vencido. XP é vencido. Seven também. Uau. De 55, 19 são Seven, 22 são XP. E não me lembro, alguns o Windows 10 porque foram atualizados através do 7. Tá tudo errado, cara. Agora, cadê que investem? Tá complicado. É demais, cara. E outra coisa, o estagiário leva o computador, o notebook dele, né, e trabalha no notebook dele. Não é só louco, o estagiário, não. O advogado pega o computador pessoal e leva para casa, que também não tem critérios de segurança. De segurança. Então, nessa área de TI, realmente mais uma hora que a gente vai estar lidando aqui, e se a gente entrar nessa, é um complicador. Então, a gente pode deixar essa pauta já pré-agendada, que vai ser legal. E aí, o objetivo, lembrando, a gente precisa de gerar conteúdo para influenciar as pessoas a fazer uma mudança, né? A pensar diferente. É como eu coloquei na última reunião, desculpa, Pedro. Eu acho que a união dos advogados e a TI é fundamental nessa questão. São os dois carros-chefes que têm que trabalhar em conjunto. Como eu coloquei aquela filosofia do exército, da artilharia e a infantaria, entendeu? O jurídico vai alertar, vai dizer, olha, vocês não estão em compliance, e a TI já vai entrar adequando. A jurídica nos orienta e é por aí, né? Tem que trabalhar em conjunto. Porque se ficar separado, a jurídica carece de conhecimento técnico da segurança em si. E a TI desconhece a lei, né? Os especialistas são vocês. Apesar da gente ter acesso à lei, a gente lê. Mas vocês são os oficiais que vão determinar. Olha, nós somos as autoridades em direito e estamos dizendo que é assim e acabou. Vocês é que né? A gente... quando tem um escritório, a jurídica é responsável por isso. E o TI é o responsável por obedecer e fazer acontecer. Verdade. Posso propor da gente fazer uma foto, todo mundo bonitão? Bota meu print. Cadê o aquário? Não, agora, hoje eu estou colocando a gente numa sala de... É como se fosse uma mesa de bar. Mas bota minha careca lá, pô. Bem intimista. Bota o print lá. Eu vou colocar o print lá agora. Então, ó, 1, 2, 3 e... Eu tô sorrindo aqui também, tá? Eu vou colocar a foto lá e aí a gente pode até divulgar a foto também, tá? E tô automaticamente cancelando aqui a gravação, tá? Parar a gravação.